100% das pessoas vão perder cabelo em algum motivo, por algum motivo, em algum momento da vida. Eu vejo muitos e muitos homens, muitas vezes até chorarem no consultório que não querem ficar calvos. O que oferece um bom resultado para o cabelo? A combinação de tratamentos. Os tratamentos passam por loções capilares, cápsulas, muitas vezes nós indicamos alguns remédios que são orais, né? As aplicações que nós citamos, né? As aplicações intralesionais que a gente chama, que é direto no couro cabeludo. Aí nós temos laser, que estimula também o cabelo, né? E por último nós temos o transplante, o que está na sua aparência, a sua deficiência de cabelo, sua deficiência de cílios, de sobrancelha, e que te incomoda e é possível recuperar isso, melhorar isso, na minha opinião, deve ser feito. Meu convidado de hoje é o Dr. Adriano de Almeida. Dr. Adriano é presidente da Sociedade Brasileira do Cabelo, é médico, claro, e se dedica a esse assunto e aos tratamentos do cabelo há mais de 10 anos, não é isso? É isso. E o tempo passa. O tempo passa. Eu fiquei muito impressionada, porque eu vi um dado da Sociedade Brasileira do Cabelo, que 42 milhões de brasileiros estão carecas ou estão ficando carecas. É isso mesmo? E eu digo mais, Leda, 100% das pessoas vão perder cabelo em algum motivo, por algum motivo em algum momento da vida. Seja as mulheres que vão perder no momento pós-parto, seja os homens pela questão genética, seja por alguma outra doença, por exemplo, os distúrbios de tireoide geram muita queda de cabelo, as deficiências nutricionais, deficiência de cobre, zinco, ferro, vitamina D, vitamina B12, tudo isso gera queda de cabelo. E ainda nós temos que nós chamamos de alopecia senil, que é a diminuição da massa capilar, a perda do cabelo pelo próprio envelhecimento. Então todo mundo que viver ou viver um pouco mais, vai perder cabelo. E a gente está com a população vivendo muito mais. Com certeza. Então teremos mais pessoas com queda de cabelo progressivamente. Sim. As mulheres queixam muito da queda de cabelo no período pós-menopausa. Então, muitas vezes, durante o período que antecede a menopausa, ela consegue manter os cabelos. E aí, quando entra na menopausa, os hormônios femininos passam a diminuir e os masculinos passam a ter alguma expressão nas mulheres, tanto é que muitas vezes você vê que as mulheres passam a ter pelos no rosto, às vezes muda timbre de voz, porque tem a presença do hormônio masculino nas mulheres. E acompanhado disso, vem a alopecia androgenética, que é aquela queda de cabelo familiar, que muitas vezes foi controlada até o período da menopausa. E depois da menopausa ela vem com mais evidência, com mais força, e as mulheres perdem muito cabelo. E você sente isso no seu consultório? Você tem uma clínica que trata disso, né? Sim. Você sente lá fortemente que as mulheres estão perdendo mais cabelo? Com certeza. Porque né? também estamos pintando mais, fazendo reflexo, luz, colorindo. Além também da maltratamos o nosso cabelo bastante. Os alisamentos, as tinturas, tudo isso é um dano, é uma agressão. Né? O descolorir o cabelo, que são as luzes, né? São agressões que vão além da poluição, que não tem muito jeito de você escapar, quem vive numa cidade grande, o estresse. Né? Então tem tudo isso, né? Que gera uma quebra do cabelo. E associado isso vem os outros problemas que geram a queda do cabelo. Porque, na verdade, o que está me impressionando muito é no meu próprio envelhecimento. Porque eu fico pensando, eu tinha muito cabelo. Eu estou melhorando agora que estou fazendo tratamento, tá bom. Mas eu tinha muito. E quem não tem um cabelo ralinho, vai ficar careca mesmo. Né? Aí que tá o detalhe. Essas mulheres, principalmente, os homens ficam tristes, mas as mulheres muitas vezes ficam deprimidas. Então, tem que ter uma sensibilidade para cuidar dessas mulheres. Eu mesmo, em reuniões que eu reúno com os meus funcionários da clínica, então eu converso com todos. A sensibilidade vai da porta, do meu manobrista, a minha secretária, a gerente da minha clínica. Então, os profissionais que me assessoram na clínica têm que ter sensibilidade, né? Tem que ter humanização para cuidar do paciente que tem queda de cabelo. Porque ele já chega fragilizado. Muito fragilizado. E não vou dizer que os homens não ficam, porque eu vejo
muitos e muitos homens, muitas vezes até chorarem no consultório que não querem ficar calvos. Então, a história do cabelo, o cabelo é a moldura do rosto, isso mexe muito com a autoestima das pessoas. A deficiência do cabelo gera muito trauma, além da história do bullying, né, da chacota, de tudo isso aí. Né? É de virar ponto de referência, né? Ali atrás daquele careca, né? Porque tem sempre isso, né? Então, isso diminui muito as pessoas. Não que eu acho que isso seja motivo para as pessoas ficarem deprimidas. Eu, pelo contrário, eu tento estimular, melhorar a autoestima das pessoas, mesmo com pouco cabelo. E hoje existem tratamentos, desde tratamentos clínicos até tratamentos cirúrgicos. Vamos começar pelos clínicos. Tem aquelas injeçõezinhas. Né? Tem um tratamento em várias etapas. Sim. Né? Muitas vezes... Injeções de quê? As injeções que Injeção no existem couro geralmente são mesmo. injeções ou com medicamentos que estimulam, ou quando você tem, por exemplo, uma alopecia areata, que é aquela queda de cabelo que forma buracos, né? Ou uma alopecia cicatricial, que muitas vezes usa o corticosteroide. Que é cicatricial? Cicatricial? Cicatricial. É um tipo de queda de cabelo que forma uma cicatriz e, infelizmente, não nasce mais cabelo. Então, por exemplo, o lúpus gera uma queda de cabelo cicatricial. A pseudopelada de Brock é uma outra doença que também gera uma queda de cabelo cicatricial. Hoje nós temos nas mulheres... Aí vai fazer aquele buraco e não vai nascer mais. Não vai nascer. Hoje nós temos nas mulheres, e apesar de ser uma doença descrita em mulheres, eu tenho talvez uns 6 ou 8 pacientes masculinos com essa doença, que se chama alopecia fibrosante frontal. A alopecia fibrosante frontal, como o próprio nome diz, pega a fronte e vem como uma tiara. O paciente perde toda a frente do cabelo e o cabelo vem parar aqui. Agora você imagine uma mulher perder todo o cabelo, ficar com o cabelo só da orelha para trás. Isso gera um impacto psicológico muito grande. Porque há soluções para cabelo, assim, eu esqueci agora o nome, mas que tem uma espécie de... Você hoje, coloca assim, os mais comuns são minoxidil. Não, eu falo no cabelo mesmo, você bota uns apliques. Os apliques. Né? Eles aqui na frente são muito difíceis de ser colocados. Aqui atrás já é mais fácil. Para usar um aplique... Mas se a queda vai ser aqui, vai ser pior ainda. Aí tem que usar um aplique em forma de tiara, né? Ou uma prótese total. Uma peruca. Uma peruca. Né? Então, os tratamentos passam por loções capilares, cápsulas, muitas vezes nós indicamos alguns remédios que são orais, né? As aplicações que nós citamos, né? As aplicações intralesionais que a gente chama, que é direto no couro cabeludo. Aí nós temos laser, que estimula também o cabelo, né? E por último nós temos o transplante. Então quando a pessoa tem uma alopecia cicatricial que não tem a capacidade mais de nascer, ou uma alopecia androgenética, que são os homens carecas, nós podemos ainda optar por uma opção cirúrgica, que são os transplantes. Que tira o cabelo daqui? Que tira o cabelo da região posterior e coloca em cima. Coloca aqui. Antigamente desculpa, estou falando mais que ele hoje. Antigamente parecia, tá vendo como o cabelo mobiliza, né? Em geral eu falo menos que entrevistado. Mas é gostoso o papo de cabelo. Os homens antigamente pareciam um jardinzinho, né? Mortinha. Era péssimo aquilo. Por quê? E hoje não, quer dizer, melhorou também? Melhorou. Antigamente o transplante era feito de tufinho. Colocava 6, 8 fios, então ficava como assim, um tufinho. Né? Hoje em dia isso não existe, pelo menos os bons médicos não operam mais dessa forma. Hoje nós colocamos 1, 2 e até 3 fios, porque na nossa cabeça, naturalmente, existem buraquinhos, que são os hóspedes, com 1, 2 ou 3 fios. Então, como vem naturalmente, a gente coloca. E ainda fazemos mais. Nós fazemos um degradê. A linha da frente sempre é com 1 fio. A linha de trás com 2 e a última linha, que é a linha de densidade, com 3 fios. Então, hoje, quando você vê uma pessoa transplantada, você dificilmente, em um bom transplante, você vai saber que aquela pessoa fez transplante. Né? E a técnica de extração também mudou, Leda. Antigamente se fazia um corte gigantesco, né, em todo o couro cabeludo. Né? E esse corte depois gerava uma cicatriz. Perdão. Hoje já não existe mais essa cicatriz linear, que é esse corte. Hoje nós tiramos 1 por 1.
Então os fios são extraídos um a um e depois colocado. Então aquele corte que assustava as pessoas, que geralmente tinha um pós-operatório, ficava com ponto 14 dias, hoje 2, 3 dias, a pessoa esqueceu que fez transplante. É mesmo? Né? Então o resultado é natural, o pós-operatório é muito tranquilo. Eu tenho vários pacientes que com 2, 3 dias estão indo trabalhar. Então ficou muito mais tranquilo o transplante, muito mais natural hoje em dia. Antigamente o homem tinha vergonha, né, de ir ao consultório do dermatologista. Quer dizer, primeiro que o homem não gosta muito de ir a médico, né, o homem de modo geral. Isso é fato. É muito resistente. Por isso tem a né? história dos cânceres mais agressivos nos homens. Por quê? Porque os homens só vão descobrir lá na frente. Enquanto a mulher faz mais prevenção, o homem evita ir ao médico. Mas aí quando ele chega a procurar um dermatologista, procurar um especialista em cabelo, é porque aquilo já está afetando bastante a autoestima dele. Mas nesse momento a gente pode dizer que você tem quase equivalência entre homens e mulheres no seu consultório? Eu ainda tenho um pouquinho mais de mulheres, mas hoje os homens estão preocupados com a prevenção, isso é muito bom. Então hoje eu digo que eu estou operando menos homem do que eu operava no passado. Por quê? Porque ele está indo antes de precisar de uma cirurgia. E os tratamentos são efetivos. Então eles conseguem hoje se livrar de um procedimento cirúrgico. Muitas vezes ele chega, e às vezes chega até pensando em cirurgia, fala, doutor, eu preciso operar, mas não está se tratando. E aí eu falo, não vamos pular uma etapa, vamos tentar tratar. E quando nós tratamos esses homens, eles desistem da cirurgia porque ficam satisfeitos com o tratamento clínico. O cabelo volta a crescer? O cabelo volta a crescer, volta a se desenvolver. Não, muitas vezes, 100% do cabelo, mas o que consegue atingir com o tratamento já satisfaz. Então, isso é cada vez mais presente no consultório. Pessoas que iam para a cirurgia, que foram até com a cabeça para realizar uma cirurgia, deixando de ser operados. Isso é muito frequente. E quando você falou no começo da entrevista em deficiência de ferro, zinco, entre outras coisas, você falou várias, vitamina B12, né? Vitamina D, vitamina B12, cobre. Isso não pode ser reposto aleatoriamente não, né? Não. Sempre que um paciente vai ao consultório, e eu que ensino muitos médicos, dou aula disso, é muito importante que exista uma investigação do que possa estar gerando a queda do cabelo. Então, exames laboratoriais são extremamente fundamentais para que você direcione um tratamento mais efetivo. Essa história de, vou te dar um tratamento X, Y ou Z, do além, só porque aquele tratamento é para cabelo, isso não existe, isso não é mais pertinente. Hoje nós temos ferramentas, né? Quando você vai num consultório de um médico, ele pode usar um microscópio para ver o seu couro cabeludo. Ele pode, que é a chamada tricoscopia, ele pode te pedir exames laboratoriais e colhendo esse exame, ele vai ter resultado de cobre, zinco, ferro, vitamina D, vitamina B12, investigar se você tem um lúpus, investigar doenças infecto-parasitárias, por exemplo, hepatite C da queda de cabelo, hepatite B da queda de cabelo. Se um paciente é soropositivo, tem AIDS, pode ter queda de cabelo. Se um paciente tem diabetes, ele pode ter queda de cabelo. Então, assim, tem que investigar. Não é mais, na minha cabeça, eu não consigo entender que alguém não investigue uma queda de cabelo e queira tratar uma queda de cabelo aleatoriamente. Isso, para mim, já não faz mais sentido. Com essas coisas que vendem em farmácia nos Estados Unidos, por exemplo, vendem, né, vários. Inúmeros. Minoxidil de todo tipo, né? Tem escrito só para homem, para mulheres. Só para mulheres, né? E faz diferença? O para homem geralmente é 5% e o para mulher é 2%. No Brasil nós usamos para homens ou mulheres 5%. Né? Já existem estudos com minoxidil a 5%. Né? Então eu não recomendo, por exemplo, minoxidil a 2%. Eu recomendo usar a 5%. Agora tem uma coisa que sempre me impressionou, que é a tal da finasterida. Porque eu me lembro que o Romário, uma vez, jogador de futebol, hoje senador, pegou um doping, antidoping, né? Ele foi pego porque estava tomando finasterida, como se fosse uma droga. Então aparece no exame de sangue. Aparece. Né? Como eu tenho vários atletas, inclusive jogadores de futebol, que tratam comigo,
como é uma medicação, uma droga que não é permitida até pelo exame de doping, eu trato de maneira diferente e não uso finasterida para esses atletas. E usa mais minoxidil? Sim, os minoxidil. Muitas vezes se tem alguma doença que tem indicação de aplicação intralesional, faço aplicação intralesional. Existe, por exemplo, o salpalmeto, que é mais natural, é uma planta, né? É um derivado de uma palmeira norte-americana que tem... Chama salpalmeto? Eu quero isso, doutor, onde tem? Vou explicar ao doutor Adriano que ele começou uma tosse ontem. E muito gentilmente, para não me dar bolo, ele veio assim mesmo, perdão. Apesar da tosse. Não, estou justificando porque... Obrigado. Obrigada por ter vindo, inclusive. Esse salpalmeto tem no Brasil? Tem no Brasil e ajuda. E como é planta, a gente pode tomar, não? Pode tomar. Sem, assim, uma indicação mais... Não, é interessante você ter uma prescrição, né? Até mesmo para saber se você deve tomar isso, porque é mais direcionado para a alopecia androgenética. Não é direcionado... Mais para homem, então? Não, pode ser usado em mulheres que têm alopecia androgenética. O que é alopecia androgenética? É a queda de cabelo familiar. De cabelo familiar. Isso. No meu caso, a minha mãe tinha pouquinho cabelo, mas eu tive cabelão a vida inteira e só depois da menopausa, um pouquinho de cabelo. Você já compreendeu a sua história. Apareceu para mim. Você já compreendeu a sua história. Né? Mas pode ser usado em mulheres também. Né? A finasterida... E a base de quê? Porque tem uns remédios hoje em dia muito divertidos. Tem um remédio para articulação e para artrose e artrites, que é a base de abacate, que é o piascledina. Esse aí é a base de quê? Esse é da palmeira, uma palmeira norte-americana. Isso. Né? É incrível isso, a finasterida, né? você falou de finasterida e existem muitas mulheres jovens usando finasterida, ela não tem estudos suficientes para que mulheres jovens e idade fértil deva usar finasterida. Eu achava que mulher em idade fértil não podia tomar finasterida. Isso, não tem estudos suficientes. Então é um remédio direcionado para homens. Não use, né? Então não use, ainda mais sem uma prescrição médica. Não use jamais. Mulheres devem evitar esse remédio. E ainda, se a mulher estiver grávida, está proscrito, ou seja, não deve nem tocar a medicação. Né? Gestante não deve nem tocar a medicação. É uma medicação que tem que ser muito bem indicada, né? Sim, com certeza. Aliás, toda medicação tem que ser bem indicada. As pessoas às vezes brincam com um pouco da medicação, né? Acham, é só isso, é uma bobagem, então, mas tem que ter cuidado, né? Porque é a história daquele velho ditado, né? A dose entre o veneno e o remédio, às vezes, é bem próxima, né? Aqueles sprays, tem sprays manipulados, mas também tem que vende em farmácia, que fazem crescer cabelo. Com certeza, porque eu já usei. Ele não, pode até não ficar o cabelo, cair depois, mas ele nasce. Sim. Esses remédios também fazem parte da cesta para o cabelo, com certeza. Que é uma cesta, né? Sim. Cheio de coisinhas. Hoje, o que oferece um bom resultado para o cabelo? A combinação de tratamentos. Eu vou usar só uma cápsula, vai resolver? Provavelmente não. Só uma loção? Provavelmente não. Mas quando eu uso uma cápsula, uma loção, um shampoo, isso, aquilo, isso vai te trazer isso. O conjunto da obra que vai fazer. Né? Então, as loções capilares são importantes, né, para o tratamento. Algumas pessoas precisam mais, outras pessoas precisam menos, mas esse tratamento tópico também é interessante para ter êxito no bom desenvolvimento do cabelo. E eu notei que hoje em dia alguns médicos estão receitando, eu acho que é o minoxidil oral, ele? Isso. E tem uma farmácia aqui em São Paulo que faz uma só e ela praticamente exige um exame de sangue seu, assim. Né? Ela quer um atestado, quer que você preencha o formulário, que assine, que não sei o quê. Por quê? É perigoso? Na verdade, sim, o minoxidil, ele tem muito mais estudos tópicos para o cabelo. Foi descoberto com a história do efeito colateral, como muitos outros medicamentos. O próprio Botox. É isso, né? Então, só que tudo, né, é preciso que haja um consenso, ainda mais quando você vai manipular. As farmácias de manipulação, elas são muito fiscalizadas. Se elas, né, que não são todas que são tão conscientes assim, infelizmente, fazem um remédio sem uma prescrição, sem uma autorização do médico, ou fica repetindo aquela receita, ela pode sofrer as sanções da lei, porque ela não deve fazer isso. Então elas têm que ter muito cuidado. Hoje
mais farmácias começaram a fazer o minoxidil oral. O minoxidil oral tem um grande agravante, muita pirose. Né? Muito refluxo. O paciente que começa a tomar, e grande parte dos pacientes não toleram tomar por causa do refluxo, mesmo em doses muito baixas. Né? Então essa é a grande dificuldade de prescrever o minoxidil oral. Mas ele existe, ele é efetivo e difícil é conseguir com que o paciente tolere usar ele. A gente está falando da queda de cabelo como se fosse mais ou menos fatal, né? Se você viver, você terá rugas e queda de cabelo. Entre outras coisas, claro. Mas todo mundo quer viver e todo mundo quer ter cabelo. Ou tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir? Quer dizer, comer algum tipo de coisa, tomar algum tipo de suplemento? Tem. Eu sugiro que todo mundo ofereça nutrientes para o cabelo. E aí são cobre, zinco, ferro. Por que as mulheres têm muita queda de cabelo quando jovem? Grande parte por deficiência de ferro. Né? Os pacientes muitas vezes tomam a biotina, que é uma vitamina também. Tem todas as fórmulas americanas, por exemplo. A biotina quando vem você chega quase em todas, né? Numa GNC ou no... Sei lá, numa Duane, nos Estados Unidos, tem todo tipo de biotina. Acho que agora é eu vou deixar todo mundo muito triste. Ah, meu Deus. Porque você não deve tomar vitamina A para o cabelo. Vitamina A pode piorar a queda do cabelo. As pessoas, e aqui no nosso país, tomam vitamina A, colocam vitamina A no shampoo. Inclusive, colocar vitamina no shampoo é uma bobagem. Por quê? Vai jogar a vitamina fora. Né? Shampoo não trata queda de cabelo. Aquela vitamina que você coloca no shampoo, ela não vai ser absorvida pelo cabelo. Ela vai para o ralo. Então, se você que tiver que tratar o cabelo, você deve tomar a vitamina oral e não passar ou diluir essa vitamina no cabelo. A história do colocar anticoncepcional no cabelo também, isso é uma bobagem, porque isso não vai mudar. O cabelo é um mito. Né? São lendas que vão passando de geração a geração. Quando eu era pequena, vou contar uma lenda da minha do interior. Você é de Goiás, Sou de Goiás. Eu sou de Minas Gerais, de Juiz de Fora. Você é de Goiânia mesmo? Eu nasci em Goiânia, mas morei em Porá, que é uma cidade uns 200 quilômetros de Goiânia. Então, mais interior ainda. Pois é, lá em Juiz de Fora, no meu interior de Minas, as pessoas passavam babosa. Sabe aquela planta? Sim. Abria, pegava a planta, cortava, abria no meio, passava aquele líquido melento, meio geleca, né, no cabelo. Exatamente para dar brilho, para não sei o quê. Foi bom você falar das plantas. Porque eu gostaria de lembrar que muitas plantas podem causar fitofotodermatose, que é queimadura através do ativo da planta, no couro cabeludo. Então, eu não recomendo que ninguém faça misturas com plantas ou alguma coisa assim e aplique no cabelo pelo risco de uma queimadura. Aí você fala, mas não pode usar algo natural? Pode. Se você quiser usar, por exemplo, uma polpa de abacate, porque ela tem muita gordura, é rico em gordura, isso você pode. Isso pode usar no couro cabeludo? Pode passar no cabelo para hidratar o cabelo. Com abacate? Com abacate, né? Se você tem um cabelo mais seco, você pode colocar uma colherzinha de óleo de amêndoa, né? Bater com abacate e fazer uma máscara. Se você já não tem um cabelo tão seco, você pode usar, por exemplo, um iogurte, pode usar um morango nesse iogurte e aplicar, fazer uma máscara, deixar uns 15 minutos, pode até usar uma touca térmica para aquecer, para penetrar e depois você lava. Então, assim, são frutas que já não oferecem um risco. Agora, usar plantas, folhas, né? Muito cuidado, eu sempre lembro da história do figo, porque eu já vi queimaduras graves com figo em Goiás, até morte. Né? Então, a folha do figo gera uma queimadura de 2º grau. Meu Deus. Então, tem que ter cuidado. E as pessoas passam no cabelo? Passa no cabelo, passa no corpo, né? Então... É porque rola um desespero. Eu vou contar uma experiência rapidinho. Eu fiz durante 20 anos, e quase 21 anos, um programa chamado Sem Censura na TV Brasil. Na Rede Brasil, não, na TV Brasil no Rio. Primeiro TVE, depois TV Brasil. E sabe que um dos assuntos que mais dava ibope era esse aí, cabelo. Cabelo e sobrancelha. Eu fiquei perplexo o dia que eu levei um maquiador para falar de sobrancelha, porque os telefonemas, os e-mails foram enormes. Mas é sempre assim. Grande volume. Quando eu porque é uma preocupação mesmo. Quando eu falo de pele, todo mundo interessa.
Já falei, eu já tô mais de 10 anos dando entrevista. Mas quando o assunto é cabelo, aí sim, todo mundo para ouvir. Né? Às vezes os pacientes me contam, né? Às vezes eu passo a noite, programas tardes, jornais Danilo. e tudo. Aí, de repente, o Danilo, gente, fui no Danilo, né? Os pacientes falam assim, eu acordei meu marido para ver. Porque todo mundo, quando é cabelo, todo mundo quer saber se tem alguma coisa, se tem uma novidade, entender um pouco, entender o próprio problema, muitas vezes. Então, assim, é um assunto que chama muita atenção. E a sobrancelha? A sobrancelha também cai, que nem o cabelo? A sobrancelha tem doenças próprias do pelo, como a história da fibrosante frontal, que você perde a frente do cabelo, você pode perder a sobrancelha. A própria alopecia areata pode dar uma queda de cabelo, cílios, sobrancelhas e pelos do corpo todo. Né? Você pode também não ter mais o nascimento da sua sobrancelha quando você começa a tirar muito. Nós temos aproximadamente 60 ciclos o pelo da nossa sobrancelha. Se você tira 60 vezes aquele pelinho, você tem. Você Acabou. tem sobrancelha. Mas não tem muito não, já tive mais. Você, a minha também você caiu. sabe que tem muitas amigas suas que não tem mais nada. Porque usava aquela sobrancelha fininha. Fininha. Né? Então foi moda essa sobrancelha. Foi moda, nos anos 60, 70. Isso, né? A minha mãe mesmo tem muito pouco sobrancelha. Porque a gente tirou muito. Porque tirava demais. Então ficava muito fininha e continuava tirando. Chega uma hora que o pelo não nasce mais. Mas tem algum remédio que possa ajudar a nascer? Existem tratamentos. Se a gente não tiver tirado todo, né? Tiver alguma que pode chance. estimular ele voltar, que a latanoprosta é um exemplo, o próprio minoxidil é outro exemplo. Passar o próprio minoxidil na sobrancelha. A latanoprosta tem um agravante porque ela pode escurecer a pele. Né? Então tem que lembrar disso. Né? E pode fazer o transplante de sobrancelha. Também? Que tira o pelo é aqui. aquele tipo... Não é aquele tipo... Não é micropigmentação, micropigmentação, não. O pelo mesmo, você tira o pelo da parte posterior, geralmente atrás da orelha, que o cabelo é mais fininho, e faz um transplante da sobrancelha. É mesmo? E dói muito? Não, o paciente faz dormindo, né? É bem tranquilo, né? Faz como dormindo? Anestesia geral? Não precisa ser geral, né? O anestesista faz só uma sedação, né? E a gente faz uma anestesia local ainda, além da sedação, né? E aí, quanto tempo depois a pessoa tira os pontos? É porque deve ser ponto. Não tem ponto. Não é ponto? Não, pode fazer tira um por um, né? Então nem ponto. Coloca um por um aqui. E coloca um por um. Mas coloca como? Cola? Não. Uma agulhinha muito fininha, você fura e coloca o pelo lá dentro, a raizinha do pelo. Que barato, aí nasce de novo. Nasce de novo. Muitas vezes ele pode cair nos primeiros 30, 60 dias e depois volta a nascer o pelo de novo. Porque tudo de cabelo, de sobrancelha, de cílios. Os cílios. Tem A gente agora tem um latanoprosta- negócio de implantar cílio, né? O Pra cílio poder- tem um detalhe. O cílio pode ser feito o transplante de cílios, né? Geralmente a gente faz, por exemplo, queimados, mais cirurgias reparadoras. Por quê? Porque o pelo, quando você faz o transplante, você não consegue a angulação do pelo depois. O paciente pode depois passar um rímel para o pelo parar, né? Mas às vezes ele fica um pouquinho desigual. Aí o paciente tem sempre que usar uma maquiagem. Então hoje você No faz caso muito... dos homens já não dá, né? Não dá. Né? Hoje os pacientes fazem muito, a gente faz muito mais cílios para uma cirurgia reparadora, né? Porque os cílios faz muita falta. É. Né? Isso Porque você, qualquer coisa, um ventinho, qualquer poeira, você entra Poeira dentro do seu olho, incomoda muito. Ele tem uma função, o cílio, né? Não é só para Dos pelos, eu acho né? que é o que tem maior função no nosso corpo, que é proteger o olho. Né? Então, há a possibilidade de fazer o transplante, mas não se faz com muita frequência. Mas a sobrancelha, barba eu faço bastante. Os homens querem barba. Então, quando tem falha, quer colocar barba. Então, faço bastante pelo, que é uma barba mais cheia, mais alta. Né? E o próprio cabelo. Hoje em dia a pessoa pode se reconstruir, né? Pode. Hoje em dia, Incrível o isso, que né? incomoda, dá para melhorar. Do transplante cardíaco, né? Do coração, não é? Até o fígado, o rim, a prótese do joelho, tudo é tão reconstruível, se é que essa palavra existe. É aquela história, né? Antigamente, quem tinha muitas deficiências ou muitas doenças estavam afadados a sofrer com elas até O resto da vida, morrer. Né?
E hoje em dia não, hoje em dia existem, desde das coisas que são vitais, como você citou, aí, um transplante de coração, até algo que te incomoda fisicamente, né? E assim, o bem-estar é o bem-estar físico e mental. Quando você tem até um bem-estar físico, mas você está incomodado com a sua aparência e você não está bem mentalmente, né? Isso Por conta disso, consome a sua saúde, você não fica bem, né? Então isso também deve ser reparado, né? Então o que está na sua aparência, a sua deficiência de cabelo, sua deficiência de cílios, de sobrancelha, e que te incomoda e é possível recuperar isso, melhorar isso, na minha opinião, deve ser feito. e quando a pessoa tem entradas assim como você, significa que você vai ter que fazer isso fatalmente? Eu A já me pessoa vai ter trato que fazer? do cabelo há 26 anos. Como assim? Isso. Desde os 16 anos eu tomo remédio para o cabelo. O meu pai é completamente calvo. Eu tenho tios calvos. A minha avó materna tinha muito, muito pouco cabelo. Então a minha genética não me favorece. Então eu tomo finasterida, eu tomo vitamina, faço aplicações. A única coisa que eu ainda não fiz foi um transplante. E se um dia isso me incomodar, com certeza eu farei, né? Com as técnicas que existem hoje, com certeza eu farei. E os homens também demonstram, porque as mulheres ficam logo felizes, demonstram, né? São mais expansivas. O homem é mais reprimido, Não, mas no né? consultório eles ficam muito felizes. Ele fala, nossa, como eu mudei, porque eles começam a ouvir os elogios, né? E, às vezes... E a juventude também, porque o careca parece mais velho. Muito mais velho. Muitos pacientes que eu faço transplante, a aparência muda. Fala, doutor, mas eu mudei uns 10 anos. E muda muito, né? Então, do mesmo jeito que existem as chacotas, quando você está ficando careca, os amigos, você está ficando careca e tal, quando você melhora, pô, mas você melhorou, hein? Pô, mas... Aí é bom pra mim, porque aí vem as indicações. Quando melhora o grupo de amigos inteiro vem. E depois, já que o cabelo é essa preocupação tão grande, né? E tem alguma coisa que a gente possa fazer? Quer dizer, o que tem ferro? Tomar ferro mesmo? Não, ou comer coisas você que pode tem... comer, por exemplo, a carne vermelha tem ferro. É por isso que os vegetarianos e os veganos muitas vezes têm muita queda de cabelo. Então é interessante. E a população está aumentando muito, né? Sim. A população sim. vegana. E eles já sabem, eles têm um cuidado maior com a alimentação deles, eles já sabem que eles têm que comer um pouco mais de ferro, então eles buscam em outros alimentos mais proteína. Então você pode, a rúcula, e as folhas verdes escuras, tem ferro, tem ferro. Rúcula, espinafre também. Então você deve até buscar, né, o que você precisa nos alimentos e não só em remédios, em suplementos. Mas quando isso não acontece, por exemplo, você pensar que você vai conseguir atingir, por exemplo, os níveis de vitamina D, por exemplo, só com alimento, quando você está muito carente, não consegue. Então, aí sim entra o papel dos nutrientes, né, que são sintetizados, estão em comprimidos, em cápsulas, suplementos, e aí sim. Mas pode ajudar com a alimentação. Com né? certeza, é a melhor opção sempre. O senhor, sabe por quê, Adriano? Porque as pessoas hoje, muito jovens, garotas bonitas e tal, fazem botox, preenchimento, muito cedo, né? E também fazem muita dieta. Essa dieta restritiva, assim, muito violenta, ela pode provocar também a queda de cabelo? Com certeza. Ela tem um comprometimento aí? Com certeza. Tem pessoas que resolvem fazer dieta comer 2 folhas de alface no dia. Isso vai dar uma queda de cabelo assustadora, né? Então, quando você vai fazer uma dieta, é importante que seja uma dieta direcionada por um nutricionista ou por um profissional que te oriente a comer coisas sem que isso falte para o seu corpo. Porque a pessoa começa a ter astenia, que é muita fraqueza, começa a ter queda de cabelo, aí para de comer tudo e daqui a pouco não tem iodo para o hormônio da tireoide. Então, essas dietas muito restritivas não são saudáveis, né? Geram uma série de alterações no seu corpo, inclusive a queda de cabelo. Então, na verdade, pintar o cabelo não provoca necessariamente queda de cabelo? A queda não, mas pode provocar quebra, né? Então, quando o paciente chega com queda de cabelo e, por exemplo, tinge o cabelo, o último que eu vou pensar é na tintura. Primeiro eu vou investigar tudo o que nós conversamos aqui e, por último, nós vamos pensar no estresse e nos procedimentos químicos.
Até mesmo porque quando nós examinamos com o microscópio, eu consigo ver a estrutura desse fio. Eu consigo ver se esse fio está quebrado, se esse fio está com desgaste, né? Ou seja, machucado. Então dá para ver isso, né? Porque hoje em dia se usa muita coisa, quer dizer, as prateleiras das farmácias, das grandes lojas de produtos químicos, tem loja do cabeleireiro, loja do não sei do que, né? Tem tudo assim, tem muita coisa, né? A gente fica perdidinho para usar um shampoo. Não é para usar. E hoje em dia tem shampoo seco, tem shampoo. Não é? Mas de e todo, nós, toda né, sorte, os usa médicos... condicionador, aí usa laque não, agora chama spray. Laque era nos anos 60. Foi com sua mãe que chamava laque, né? Já na sua época já é spray, né? Agora já é spray. Tem spray. Aí usa muita coisa, né? A gente usa muita porcaria. E isso deposita no couro cabeludo, não pode esquecer disso. E é importante, quer dizer, a queda do cabelo tem a ver com lavar a cabeça, porque quando você está com queda do cabelo e vai lavar a cabeça, você dá desespero, dá vontade de ficar com o cabelo aí sujo. Aí as pessoas começam a não lavar. É, porque isso é ruim. É uma tristeza. Né? Porque aí você começa a não lava, aumenta a dermatite, a chance de você ter dermatite seborreica, porque aumenta a oleosidade, aí você arruma mais um problema. Né? E aí quando você vai lavar, cai o que era para cair em 2 lavagens, aí você fica mais assustado ainda. E mais estressado. Né? E mais estressado. E cai mais. Né? Então, assim, a frequência ideal para lavar o cabelo, as meninas que nos assistem, um dia sim, um dia não. E a frequência ideal para os meninos lavarem o cabelo, todo dia. Né? Os homens devem lavar o cabelo todo dia, porque o homem tem mais oleosidade, né? Por causa da testosterona. Então, é muito importante essa frequência para evitar o excesso da oleosidade, para evitar que você tenha a história da dermatite seborreica, né? Porque é mais um agravante, além da sua queda de cabelo. E quando a pessoa está com coceira no cabelo? Assim, tem que pensar na alopecia, né? Nas alopecias, que muitas vezes, por exemplo, a areata pode favorecer um pouco da queda do cabelo, a coceira pode favorecer a queda do cabelo. No caso das alopecias cicatriciais, o líquen pode dar coceira, e é uma alopecia muito grave, que não nasce mais. Então começou a ter queda de cabelo, formou coceira no couro cabeludo, formou buraquinhos sem cabelo, tem que buscar um especialista em cabelo, que é o tricologista, imediatamente. Né? Não pode vacilar, não. Não pode vacilar. E como nós estamos falando até... como os outros órgãos do corpo, quanto mais cedo você buscar preventivamente, com certeza, você está melhor. Né? Até mesmo porque você começa a tratar o cabelo e você não tem melhora imediata. Você vai demorar 3, 6 meses para conseguir melhorar o seu cabelo. Então tem que buscar um tratamento o quanto antes. Né? E é importante a ajuda do médico para investigar, como eu citei, fazer exames, ver no microscópio, porque tem muitas quedas de cabelo que são muito graves, eu sempre insisto com isso. Começou a ter queda de cabelo? Não demore, porque quanto antes você trata, se não for nada grave você já melhora, e se for alguma coisa mais grave, você tem um diagnóstico precoce e um tratamento imediato. O que é mais grave? As cicatriciais, com certeza. Né, que não nasce mais o cabelo. Nascer mais, né? É mais grave até do que a alopecia androgenética. Que por mais que a alopecia androgenética... Androgenética é essa aqui. É a masculina, é mais frequente do que o homem mais perde, mas as mulheres têm também, né? Por mais que você tenha uma alopecia androgenética e às vezes ela esteja avançada, com tratamentos ela pode voltar um pouco. Você pode complementar com transplante. Já a cicatricial... ela não nasce mais e ela pode pegar a sua área doadora e depois nem um transplante você consegue fazer. Pode ser gravíssimo. Então. E aí você vai ter que usar uma peruca, uma prótese, né? Porque você não tem nem condições de fazer um transplante. Então é cuidar o mais rápido possível. Cuidar o mais rápido possível. E tem alguma bobagem assim que a gente não falou e que você acha que a gente tinha que falar para evitar a queda? Vamos lá, vamos falar um pouco dos mitos. Né? Mitos, tá. Secar o cabelo com secador, isso dá queda de cabelo? Não dá. O que é importante? Respeitar 20 centímetros do cabelo, porque o cabelo é uma proteína. Se você aquece demais essa proteína, você vai destruir essa proteína. Então você pode usar o secador, ainda mais quando nós estamos na época que são mais frias, não deve dormir com o cabelo molhado, não porque apodrece, porque tem esse mito. Não dorme com o cabelo molhado que vai apodrecer o couro cabeludo. Não vai apodrecer, mas isso pode favorecer a dermatite seborreica, o frio, o cabelo molhado pode ficar resfriado ainda, né? Isso não é legal. Né? A chapinha deve ser evitada.
né? Então a chapinha só deve ser usada esporadicamente para finalizar o cabelo. Depois que você seca com o secador, né, respeitando os 20 centímetros. É válido usar aqueles produtos que protegem contra Sim. o calor do secador? O protetor térmico porque geralmente é um olhinho, né, ou com silicone. Então ele evita que a temperatura aqueça demais o cabelo e você desliza melhor essa chapinha sobre o Porque fio. vai pegar a escova, vai esticar, né? Então é interessante. Fazer a escova sim. faz queda de cabelo? Se você puxa demais, faz. Não é interessante, porque você começa a gerar uma tração, né? E isso não é interessante, né? Usar o boné. As pessoas falam, usar o boné é ruim. Se você é calvo, você deve usar o boné, porque o boné vai prevenir você de um câncer de couro cabeludo, né? Porque a pele do couro cabeludo é pele. Então você tomar sol no couro cabeludo, às vezes chega os pacientes mais, às vezes não completamente calvos, mas a gente olha no microscópio, já mudou a cor da pele do couro cabeludo. Isso pode favorecer muito o câncer de pele, careca tem muito câncer de pele. Câncer de pele. Então são dicas para que você tenha alguns cuidados aí com o seu cabelo. Tá bom. E derrubamos alguns mitos também. Tá certo. Muito obrigado, doutor Adriano. Eu que agradeço, Adorei. é sempre um prazer estar aqui. Prazer, ó, vou te dar a nossa caneca, símbolo Obrigado, do canal. que lindo, olha como ela tá linda. André Lemos que fez essa caricatura. Vou pedir a você para se inscrever no canal, para dar like, devia ter feito no começo, né? Mas aparece uma barrinha aqui embaixo pedindo e meu nome, porque eu sempre esqueço. Aí o Gustavo coloca. E volta para assistir o próximo vídeo, ok? Valeu, obrigado.